com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para meditar na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer aos irmãos que compartilharam, que clicaram no canal. Você está nos ajudando a crescer o canal. Eu sou o pastor Osmar Prates, do Ministério do Belém, da Igreja de Vila Fátima, pastor José Huerta e pastor Leslie Marinho. Nós estamos estudando a revista de Escola Dominical, as lições bíblicas do segundo trimestre de 2020. O tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de hoje é a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo, Efésios 3, 14 e 15, fala assim: por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do 14 a 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, para nós entendermos o contexto desta lição, nós vamos ler alguns artigos que vão dar um maior entendimento a respeito do que aqueles crentes da igreja de Éfeso estavam passando. Então, nesse primeiro artigo, você pode encontrar no canal Escola de Estudos Bíblicos Online, nós vamos ler o contexto religioso desta igreja. A religiosidade em Éfeso abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade. A beleza e a grandiosidade do templo era considerada a sétima maravilha do mundo. Pagava-se ingresso para conhecer a cidade, eram movidos pela magia e pelo ocultismo. Havia um livro valioso que se chamava Escritos Efesinos. As mulheres que serviam no templo, as prostitutas cultuais, usavam túnicas curtas e andavam com o busto à mostra para se mostrar aos homens e aos marinheiros da cidade. Os sacrifícios a Deus eram realizados atrás das colunas, onde os homens e prostitutas se encontravam em orgias. Essas mulheres, às vezes, engravidavam, não poderiam ter os seus filhos no templo, e por isso elas eram abandonadas, e os filhos se tornavam órfãos. Diana era uma deusa matriarcal dominadora, e era filha de Júpiter com Latona. Latona teve muita dificuldade para ter filhos, e por causa disto, a deusa Diana ela era avessa ao casamento. Era a deusa da lua, dos animais, da natureza e da caça. Ela tinha uma coroa com símbolos do zodíaco. O seu templo era um banco onde os cidadãos depositavam as suas riquezas porque achavam que aquele templo jamais seria saqueado. No seu culto havia sacrifícios, prostituições, competições atléticas, apresentações dramáticas, números musicais, e levavam a sua imagem em procissão pelas ruas e acreditavam que ela tinha caído de Júpiter como um meteoro. Além dessa deusa, havia um outro deus que se chamava Baco, era o deus do vinho. Ele nasceu do adultério de Zeus com Semele. Seu culto era com comida, fartura, dança, erotismo, os famosos bacanais. Os pobres se vestiam de rico, as mulheres de homens, as prostitutas de donzelas, por isso é considerado também o deus do teatro. Esses dois cultos se misturavam e a cidade virava um verdadeiro festival carnavalesco durante muitos dias pelas ruas. Isso dava lucro e aumentava o comércio. A cidade estava inserida nesse contexto. A cidade estava fundamentada e enraizada nesse contexto histórico-cultural. Do outro lado, havia um outro problema: os cristãos judaizantes que chegavam até aquela igreja. Esse outro artigo que eu vou ler para os amados irmãos
está na Wikipédia e pode ser encontrado como cristãos judaizantes. Judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, não tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da religião e tradição judaicas. O termo foi usado no Novo Testamento para se referir aos cristãos hebreus que requeriam que os cristãos gentios seguissem as leis mosaicas. A antiguidade e a mística judaica atrai muita gente, são vários grupos em todos os continentes que observam práticas judaizantes. Normalmente clamam uma descendência judaica duvidosa e impossível de ser confirmada. No cristianismo, desde o apóstolo Paulo, o Concílio de Jerusalém e os escritos do Novo Testamento condenavam que imposições judaizantes sejam praticadas pelos gentios e que gentios vivam como judeus. Por um outro lado também, segundo o judaísmo, os gentios estão proibidos de qualquer prática judaica, e os que fazem cometem grave pecado, pois se fazem de judeus sem de fato serem, desobedecendo e afrontando o Eterno através das práticas da idolatria e tornam-se malditos por transgredirem a lei do Eterno. O judaísmo vê essa prática como um sacrilégio às suas tradições sagradas. Um outro artigo do pastor Douglas Batista, no site da CPAD News, nos diz o seguinte: Paulo ensinou aos Gálatas que voltar às práticas cerimoniais da lei era cair da graça, segundo está escrito em Gálatas 5, de 1 a 10. O Concílio Apostólico de Jerusalém, no Atos 15, decidiu que os costumes judaicos não eram obrigatórios para os cristãos. A circuncisão, a guarda dos sábados cerimoniais e as festas judaicas, por exemplo, foram abolidas tanto para judeus como para gentios, por não fazerem parte da dispensação dos evangelhos. Então, a igreja dos Efésios ela tinha 3 lutas para enfrentar. Uma era contra toda aquela pecaminosidade que reinava na cidade de Éfeso e também os judeus judaizantes que chegavam nessa igreja colocando cerimoniais e leis mosaicas para que aquele povo guardasse, para que aquele povo praticasse. E também era uma luta interna. O seu homem interior, que era a sua consciência, a sua personalidade, o seu espírito, a sua alma, tinha que estar fortalecido para não ser sucumbido tanto pelo paganismo de Éfeso como pelos judaizantes que estavam chegando na igreja. Então o seu homem interior teria que estar cheio de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele ora pela igreja dos Efésios, uma oração de reverência a Deus. A oração de Paulo aos Efésios é uma oração para os irmãos cristãos. A oração à igreja dos Efésios não era para pedir bens materiais, não era para pedir poder militar, político, não era para nada dessas coisas, mas a oração para os Efésios era para que eles fossem fortalecidos no poder, para que eles fossem fortalecidos na comunhão e para que eles fossem fortalecidos no amor. É disso que se trata esta lição. E no final da lição, nós vamos falar o que acontece na igreja de hoje. Tanto como na igreja de Éfeso, assim também acontece hoje, na igreja do mundo inteiro. Então, nessa lição nós aprendemos que os crentes de Efésios deveriam ser corroborados, isto é, fortalecidos, edificados, confirmados na plenitude do Espírito Santo de Deus, no homem interior. O homem interior é o homem que somente você conhece, somente nós conhecemos. O homem interior se trata da nossa consciência, se trata da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, da nossa personalidade, do nosso temperamento. Era ele que tinha que ser fortalecido, era ele que tinha que ser edificado, confirmado com a plenitude do Espírito Santo para aguentar todos aqueles embates. Para Cristo, habite pela fé nos seus corações. Então, para que Cristo fosse Senhor do seu coração e habitasse permanentemente no seu coração, era necessário que esse homem interior fosse fortalecido. Os crentes precisavam das riquezas da glória de Deus, para que eles estivessem sempre prontos e sempre avivados e sempre despertados naquela luta espiritual que eles iriam travar. E Deus, ele é a fonte de toda a glória. Deus, ele é o doador das bênçãos espirituais. Os crentes aos Efésios precisavam aprender essas coisas. Os crentes precisavam do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo fortalecerá continuamente aqueles cristãos.
Com o poder do Espírito Santo, o homem interior teria mais perseverança para aguentar as lutas e as provas. Com o poder do Espírito Santo, o homem interior afastar-se-ia de todo o pecado que eles estavam sendo cercados naquele momento. Com o poder do Espírito Santo, o homem interior, ele entenderia os mistérios espirituais, ele teria conhecimento das coisas de Deus com mais amplitude e completamente. Cristo deveria habitar no coração dos crentes. Cristo não deveria somente habitar no coração dos crentes, mas Cristo deveria ser o Senhor no coração dos crentes. Jesus Cristo deve ser Senhor dos nossos corações. Sem Jesus Cristo, os crentes nunca venceriam a maldade, a impiedade e todo aquele pecado que o estariam cercando. Os crentes deveriam estar arraigados e fundados no amor. A maior virtude cristã é o amor. O cristianismo foi fundado no amor de Cristo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O resumo da lei e dos profetas do Antigo Testamento era o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. Todos aqueles que aprendem com Cristo devem desenvolver uma vida de amor. O amor, ele prova que nós somos filhos de Deus. Como Deus é amor, os seus filhos também devem ter amor no coração. O amor ele é expresso em atitudes. Né? O amor não pode somente dizer que se ama. Tem que se praticar o amor. O amor ele é conhecido pelas atitudes que cada cristão pratica. O amor ele é o princípio do fruto do Espírito Santo, como nós vamos ler aqui na nossa Bíblia, em Gálatas capítulo 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Os crentes efésios deveriam estar também arraigados e fundados no amor. Isso aí ele pode ser ilustrado como uma árvore que cresce. Uma árvore ela cresce com estabilidade para cima, mas as suas raízes crescem para baixo. O crente, quando ele cresce na direção de Deus, ele também tem que se humilhar, ele tem que ter raiz, ele também tem que se abaixar também. Então, arraigados ou enraizados no amor fala de estabilidade espiritual, de profundidade com Deus. A árvore estável é a que tem raízes profundas. O crente estável, ele tem profundidade no amor de Cristo. Ele se envolve no amor de Cristo. Ele vive no amor de Cristo. Ele transborda do amor de Cristo. A raiz se aprofunda na busca de alimento para a árvore. Toda a nutrição que está na terra, para chegar na árvore, passa pelas raízes. A água e os minerais vão ser sugados pelas raízes e vão nutrir aquela árvore. Na profundeza do amor de Cristo, o crente produz frutos para a glória de Deus. A árvore bem alimentada, ela vai ter folhas que vão absorver o oxigênio e ela vai produzir frutos. Então, o crente que ele está bem enraizado, ele produz os frutos do Espírito para a glória de Deus. Também nos fala sobre fundamentados ou alicerçados no amor. Fala de firmeza espiritual. O crente tem que estar bem alicerçado e bem fundamentado. O crente deve ser fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus dá crescimento espiritual, a palavra de Deus impede que o crente seja contaminado com toda a pecaminosidade do mundo. E o crente deve ser alicerçado no ensino dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento. Cristo amou intensamente e morreu pelos pecadores. Agora os crentes devem amar aos outros. Os crentes, para eles estarem unidos, para eles estarem cheios da plenitude de Deus e para que eles levassem avante a obra do Senhor na cidade de Éfeso e também não se contaminassem com tudo aquilo que os estava atacando, eles precisavam ter a plenitude do amor de Cristo. Mas o apóstolo Paulo entendia que por si mesmo os efésios não poderiam desenvolver este amor. Era muito difícil para eles, que estavam vindo do paganismo, estavam sendo achacados pelos judaizantes. Então haveria uma certa dificuldade para desenvolver todo este amor. Então o apóstolo Paulo ora intercessoriamente para que sejam cheios da plenitude de Cristo. Com toda essa plenitude de Cristo, o amor seria desenvolvido dentro deles. A bênção de Deus excede todo o pensamento humano.
Os crentes efésios deveriam saber e crer que Deus ele é todo-poderoso. Todo poder pertence a Deus. Deus tem o poder para sustentar, para preservar, para conservar, para criar. Todo poder pertence a Deus. Os crentes deveriam aprender a orar ao Deus Todo-Poderoso. Quando eles liam a carta de apóstolo Paulo a essa igreja, o apóstolo Paulo, com esta oração escrita, estava ensinando-os que eles deveriam orar ao Deus Todo-Poderoso para vencer as batalhas da vida espiritual. Pois Deus é poderoso para fazer tudo e abundantemente. Além do mais, nosso Deus ele é poderoso para fazer tudo, além ou infinitamente mais. Além do que? Daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos acerca das coisas espirituais, acerca da salvação, acerca das coisas de Deus. Então eles aprenderiam a orar ao Deus Todo-Poderoso. Hoje a igreja também tem que orar ao Deus Todo-Poderoso. E Paulo nos convida à adoração. Eles precisam orar e eles precisam também aprender a adorar, ser crentes adoradores. Porque Deus ele se levanta do trono a favor daquele que é adorador. Aquele que adora em espírito e aquele que adora em verdade. Então os crentes precisavam também ser adoradores. E também eles teriam que aprender a glorificar a Deus. A Deus pertence toda a glória. Toda a glória é devida a Deus. Eles precisavam aprender também a glorificar a Deus. A igreja glorifica a Deus pelas obras de Cristo. Cristo veio ao mundo, ensinou a palavra de Deus, operou milagres, sinais e maravilhas, e Deus é glorificado por isso. Jesus Cristo morreu pela salvação de toda a humanidade, e Deus é glorificado por isso. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então Deus é glorificado pela ressurreição de Cristo. Jesus Cristo foi ascendido aos céus, e ali ele está à destra de Deus, agora intercedendo por nós. Então, Deus é glorificado por toda a obra de Cristo. Então, a igreja deve aprender a glorificar a Deus nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de choro e nos momentos de alegria. A igreja glorifica ao Senhor sempre, continuamente e para todo sempre. Meus amados irmãos, devido aos embates, às lutas, às provas, dificuldades que a igreja de Éfeso estaria passando e que esses crentes dali de Efésios teriam que ser corroborados no Espírito, corroborados pelo poder de Deus, aprender a orar, aprender a glorificar, a igreja de hoje ela precisa absorver esses ensinos, porque a igreja de hoje ela passa pelos mesmos problemas. A igreja de hoje passa pelas mesmas necessidades. E a igreja de hoje ela precisa também estar enraizada, fundamentada no amor de Cristo e receber toda a plenitude de Deus. A igreja de hoje, como a igreja de Efésios, vive tempos difíceis e trabalhosos que nós vamos ler agora em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Será manifesto o seu desvario, diz a palavra de Deus. Quer dizer, Deus já determinou o castigo eterno. Deus já determinou a sua ira sobre os ímpios, sobre os pecadores. Mas pelo seu grande amor, que ele enviou Jesus Cristo para morrer e salvar aos pecadores, ainda há tempo de muita gente se arrepender e voltar para Cristo. Então, como aquela igreja vivia no meio do paganismo, sendo atacados pelos judaizantes, da mesma forma a igreja passa por várias dificuldades, como nós lemos nesta palavra.
As nações possuem grandes centros religiosos e de adoração pelo mundo inteiro. A violência no Brasil e no mundo tem aumentado constantemente. A pobreza e a miséria têm se multiplicado. O mundo vive atônito com a pandemia do Covid-19. As crianças estão cada vez mais cedo sendo contaminadas pelo pecado do mundo. Aumenta cada vez mais os suicídios. Igrejas que pregam o evangelho falsificado estão aumentando continuamente. A igreja precisa permanecer fiel. A igreja precisa pregar o evangelho de Cristo. A obra de Cristo precisa ser realizada. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos interceder, por isso que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Deus está buscando intercessores, Deus está buscando pessoas que orem. Isso nós vamos ler em Ezequiel capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 31, o que aqueles crentes em Israel estavam passando naquela época. Diz assim a palavra do Senhor: a corrupção generalizada. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, de meus sábados escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio delas. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa, não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, andam roubando, fazendo violência ao aflito e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz o que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então, meus amados irmãos, a ira de Deus já está determinada, mas tem um versículo aqui interessante, que é o versículo 30, ele diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então Deus está procurando pessoas que intercedam, pessoas que orem por essas pessoas que estão caminhando para a condenação eterna, para a segunda morte, que estão caminhando no mundo do pecado. Pela sua misericórdia, Deus está buscando crentes que orem por essas pessoas para que elas voltem. Esses crentes são chamados, nesta palavra, de tapadores de brecha. As cidades, antigamente, elas eram cercadas por muros e antimuros. E quando um outro exército iria atacar ou invadir aquela cidade, eles atacavam aqueles muros com arietes e com catapultas de várias formas, atirando pedras para abrir uma brecha naquela muralha, para que eles pudessem invadir aquela cidade. A cidade que ia ser invadida, ela tinha que colocar ali naquela brecha os seus flecheiros, os seus espadachins, os seus guerreiros, os seus lanceiros, para que eles combatessem, para que o inimigo invasor não entrasse na cidade, enquanto os outros construtores iam tapando as brechas naquele muro, para que o invasor não entrasse. Da mesma forma, a igreja de hoje ela tem muros espirituais ao seu redor. Da mesma forma, o crente individualmente tem muros espirituais ao seu redor. Da mesma forma, cada família cristã ela tem um muro espiritual ao seu redor. Este muro não pode ter brecha. Diz a palavra do Senhor que se houver uma brecha, uma fenda no muro, uma serpente entrará por ela. Esta serpente é a velha serpente, é Satanás, que destrói as vidas, destrói as famílias, destrói as igrejas, rouba as almas. Então estas brechas têm que ser tapadas. E os tapadores de brechas são os que oram, são os intercessores. Então a Bíblia nos dá vários motivos de orações que nós vamos citar agora. Deus busca a sua oração em favor da sua igreja e por missões.
Deus aguarda a sua oração para o Espírito Santo avivar a igreja do Senhor. Deus aguarda a sua oração para que homens, mulheres, crianças e jovens sejam avivados. Deus ouve a sua oração pelo ministério da igreja. Deus ouvirá a sua oração para a salvação dos perdidos. Deus deseja a sua oração pelas nações. Deus aguarda a sua oração pelos moradores de ruas, pelos pobres, pelos miseráveis. Deus espera a sua oração pelos enfermos e pelos enlutados. Deus deseja que você ore pelos trabalhadores e pelos empresários. Deus deseja que você ore pelos amigos, pelos parentes, pelos familiares, e Deus deseja que você ore pelos seus inimigos. Há muitos motivos de oração, há muitas formas e maneiras também de se orar. A Bíblia nos ensina algumas orações que estão inseridas na Bíblia, a quais que nós vamos mencionar agora. A Bíblia diz para orar no Espírito Santo, quer dizer, uma oração com poder, sentindo que o Espírito Santo está orando juntamente conosco. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, orar continuamente. A Bíblia diz para orar em ação de graças, quer dizer, em agradecimento por tudo que Deus fez, faz e fará. A Bíblia diz para orar se entregando, se dedicando e se consagrando. A oração de entrega quando o crente se torna um vaso precioso nas mãos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Jesus ensinou a orar pelos enfermos. Jesus ensinou a orar para a libertação de operações malignas nas vidas, nos lares, até mesmo nas igrejas ou nas nações e nas cidades. A Bíblia ensina a orar confessando os pecados. A Bíblia ensina a orar suplicando por socorro. A Bíblia ensina a orar adorando. A Bíblia ensina a orar clamando. E a Bíblia ensina a orar buscando o poder do Espírito Santo. A nossa oração tem que ter o poder do Espírito Santo para que ela chegue ao trono da graça, para que ela chegue à presença de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos já parando por aqui. Já eu quero agradecer pela sua companhia, eu quero agradecer pelo seu clique, eu quero agradecer pelo seu compartilhamento e eu quero te avisar que a próxima lição, ela se trata de atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Uma lição muito boa, que é de prática de vida cristã e que vai nos ensinar muitas coisas importantes e especiais. Continua nos ajudando a crescer no canal e até lá, se Deus quiser.